Amém, irmãos? Sabe, a gente tem aprendido e tem escutado muito aqui que quando Deus libera uma palavra, é porque Ele tem desejo de se mover naquilo. E por que eu estou te falando isso? Porque mais uma vez eu vou falar daquilo que Deus me orienta a falar. Eu já falei sobre cura aqui. E no culto, aparentemente não aconteceu nada, na minha visão. Até porque ninguém veio falar nada, mas enfim. E logo na semana seguinte ao que eu ministrei, apareceu uma dor no meu pulso, apareci com uma dor no meu corpo que perdurou por uma semana. Uma afronta, sabe? Aquilo que eu ministrei. E o que eu pensei? Não vou mais ministrar sobre cura, porque eu acho que isso não é para mim. O Satanás trazendo pensamentos para mim. Mas aí depois eu ouvi também que toda vez que Deus libera uma palavra, Ele quer se mover naquilo. E toda vez que você se posiciona, vai haver uma resistência do inferno, irmão. Eu falei, quer saber? Agora é que eu vou falar mesmo. Agora é que eu vou falar. Não quero saber se ninguém vai falar. Quero saber que eu vou passar a mensagem. Passamos por uns dias aí bem tenebrosos. Não só em casa, mas no contexto de igreja. Uns dias que muita gente da igreja ficou enfermo. E a gente percebe cada vez mais a gente se levantando para falar de cura, para falar de saúde divina. A gente percebe uma afronta do diabo. Eu vou fazer uma declaração de amor aqui, ela não está aqui, mas depois vocês falam para ela. A gente atravessou uma situação bem difícil com a minha esposa. Nunca passamos na vida. E à noite eu faço um serviço como condutor de ambulância. E tem uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, que ela falando sobre a dengue, eu falei sobre os sintomas, ela disse, cuidado. Cuidado porque esses dias chegou um rapaz de 26 anos, estava bem, só com os sintomas de dengue. Tomou a medicação, terminei meu plantão, ele ficou lá para ir embora. Quando eu assumi o plantão no outro dia, recebi a notícia que ele morreu. Aquele medo, naquela madrugada, tomou conta de mim, que eu pensei, vou perder minha esposa. Cheguei em casa e o medo querendo tomar conta. O Senhor falou, você vai ficar calado? Você vai dar ouvido para o que o diabo está falando no seu ouvido? Eu não dormi, irmão, enquanto eu não orei. Eu falei, eu não aceito. Eu não aceito. Nós temos planos, nós temos propósito e nós vamos cumprir o propósito do Senhor. Eu não aceito que a enfermidade faça isso na minha vida. Passamos mais alguns dias. Está aqui minha esposa aqui em cima, dando aulinha. Saudável. Porque a palavra de Deus, irmão, ela é viva. A palavra de Deus, ela é eficaz. A palavra de Deus é mais cortante que qualquer bisturi. Faz uma cirurgia sem deixar cicatriz, irmão. Faz cirurgia sem deixar sequelas, sem danificar um órgão, sem melhorar um e danificar o outro. Não, a palavra de Deus é viva e eficaz, irmão. Essa palavra que tem mantido a gente em pé aqui. Eu vou me calar diante dessa situação só porque eu senti sintomas contrários àquilo que eu estou ministrando? Não vou me calar. Não vou. Sabe, se a gente olhar por parâmetro bíblico, o Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, aquele que negou Jesus 3 vezes. Se você for ver em Atos dos Apóstolos,
Até pela sombra dele as pessoas eram curadas, irmão. Eu não me envergonho do evangelho porque ele não será, ele é o poder de Deus. Você crê? Então é poder de Deus, ele complementa para aquele que crê. Não é para qualquer um, é para aquele que crê, irmão. Não existe maldição contra a nossa vida, nós já fomos resgatados dessa maldição. Se você ainda tem esse pensamento de maldição hereditária, não existe, pois hoje nós estamos na graça, nós estamos numa nova aliança com superiores promessas. Nós somos uma nova criatura, lavada, remida. Só que a gente quer estar dando voz ao mundo. Sabe, eu vou ler um texto rapidinho e já mando você sentar, tá? Pega comigo, é com anestesia, você não vai nem sentir. Marcos 5, no verso 1. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, estava ali junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tinha 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse as águas. Porquanto o anjo descia de certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O texto começa falando que Jesus chegou em um ambiente onde tinha muita gente enferma, paralítico, tinha uma multidão. E ele estava esperando o mover das águas. Ele estava esperando algo espetacular daquele culto acontecer. Só que a palavra chega. Jesus chega naquele ambiente. Não chegou o anjo para tocar na água, chegou Jesus. Jesus está aqui, irmão. Jesus já está aqui. Esse pessoal tinha expectativa. Aquele culto, muita gente tinha expectativa. Esse homem já havia 38 anos com expectativa no ambiente de milagre. Você está no ambiente de milagre, você não precisa passar todo esse tempo para receber o seu milagre. Porque Jesus já chegou. Aquele tanque que Jesus chegou lá, ele já colocou dentro da gente. Sabe? As águas, elas não vão se mover enquanto você não se mover. Esse ambiente do culto é um ambiente para você se mover na palavra. Eu e você devemos se mover. As águas não vão se mover enquanto você não se mover. Como que você move as águas? Orando em línguas, cantando, levantando as mãos para o céu, adorando. E as águas começam a borbulhar. Você não precisa esperar tudo isso, irmão, para o milagre acontecer. Sabe, o texto continua. O Senhor perguntou: você quer ser curado? O Senhor está perguntando hoje à noite. Talvez você diga: mas eu não estou doente. Mas você pode ter vindo buscar para alguém. Mas você quer ser curado? Você quer ser curado? Porque então disse Jesus, a palavra dizendo, disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Fala comigo, imediatamente. Quando a palavra foi lançada, imediatamente. Você precisa fazer o que esse homem fez. O homem se viu curado. Antes dele dar o próximo passo, ele se viu. A palavra foi lançada. Você quer ser curado? E imediatamente o homem se viu curado. Ou você fica com a parte anterior que ele diz no verso 7: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque.
Não tem que ninguém me leva quando as águas se movem. E essa desculpa a gente pode usar hoje. Não vou para o culto hoje, não deu. Poxa, teve um mover, não estava lá. Qual é a desculpa que você quer dar para o Senhor hoje? Estava disperso na hora da palavra, mas hoje você está aqui para receber uma porção. E o Senhor tem uma porção para nossas vidas hoje. Amém? Não use desculpa, irmão, quando você quer andar no que a palavra diz. Ande, a palavra manda você rir. Ri, irmão, ria no Espírito. Corra, pule, dance. Não sei qual é a instrução que o Espírito vai te dar, mas obedeça. Tem um testemunho de cedo aqui. Uma obediência, um abraço, irmão. Um abraço de manhã hoje. Para mim parecia besteira ainda, mas eu cumpri. E Deus honrou aquilo que Ele está falando comigo, irmão. Deus é bom. Deus é bom, irmão. Imediatamente se viu curado, tomando o seu leito, pôs-se a andar. Primeiro ele se viu curado. Se veja curado, se veja liberto, se veja com sua família andando aqui, correndo, sorrindo. Se veja com seus filhos. Eu tô contigo. Vou ver os nossos filhos aqui, ó. Vou ver os nossos filhos aqui. Porque essa palavra é viva. Eu tenho orado com você. Eu vejo o Isaac aqui. Eu vejo a Carol aqui. Deus não nos deu filho para perdição. Aleluia. Aleluia. Obrigado, ministério. Pode sentar. Agora a gente vai ministrar. Glória a Deus. Meu irmão, não sei quanto é a sua expectativa, mas eu estou com muita expectativa em Deus. O que Ele vai fazer. Tem uma semana que eu estou com expectativas no Senhor do que Ele vai fazer hoje, irmão. Eu creio que não vai ser diferente daquilo que eu tenho crido, que eu tenho visto pessoas crerem em andar. Obrigado. Obrigado, Senhor. Vamos começar pelo Marcos. Olha que semelhança. Capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Vamos falar de uma mulher. Marcos, capítulo 5. A partir do verso 25. Deus é bom. Deus é bom. Marcos 5, verso 25 diz: Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, havia 38, essa havia 12 anos. Está vendo? Porque você não tem que esperar quando a palavra chega para você tomar uma atitude. A palavra chegou, irmão, tome uma atitude. Imediatamente. Às vezes a gente para ficar se questionando por que as coisas não estão acontecendo na minha vida, por que está travado, por que o negócio não anda. Porque às vezes a gente vem para o culto, fica tão disperso, e depois se sair ali não lembra nem qual o versículo, o texto que o pastor, o ministro soltou. E aí como é que quer que aconteça alguma coisa? Como é que você vai andar à luz daquilo que você aprendeu se você não lembra o que você aprendeu? É que não Nabucodonosor sonhou um sonho que ele não lembrava e queria matar os outros porque não sabia o que ele sonhou e ainda tinha que desvendar o que ele sonhou. Entende? Então, irmão, não espera, imediatamente. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, mas muito padecera nas mãos do médico. Irmãos, há 12 anos, ela já desejava ser curada. Porque o texto fala que indo
tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Essa mulher tinha um desejo de ser curada. Sabe, desejo positivo é importante, mas não é fé. Desejo positivo ele é importante, mas ele não é fé. Porque nesse desejo fez com que ela gastasse tudo que tinha. E ainda ia de mal a pior. E o verso continua no 27. Tendo ouvido a fama de Jesus. Tendo ouvido a palavra. Vindo para a igreja, ouviu uma direção. Vindo para a igreja, ouviu uma palavra. É assim que a gente conhece a fama de Jesus. Tendo tempo de dedicação com a palavra. Lendo, tendo tempo de qualidade com o papai. Como que eu quero receber algo para a minha vida se eu passo mais tempo disperso com rede social, com a minha família? Não estou dizendo que tem seu lugar importante família, só corrigindo, tá? E deixo de lado a palavra, irmão. O que tem sustentado a minha família, tem sustentado a minha vida, eu acabo deixando por último, e quando deixo. Porque se a gente parar, igual o pastor fez uma menção uma vez aqui, olha no seu celular lá, nas configurações, quanto tempo você gasta mais, qual aplicativo você gasta mais tempo? Algo do tipo, né? Tempo mexendo no seu celular. E desse tempo, quanto você tira lendo a Bíblia? Pausa para selar, né? E tendo ouvido a fama de Jesus, a palavra da fé chegou. E essa mulher começou dentro da sua casa, irmão. Ela começou a mudar a sua confissão. Quando a palavra chegou, ela mudou a sua confissão, porque aquilo que ela estava buscando não estava trazendo o resultado que ela queria. Ela queria ser curada? Queria. Estava fazendo o que ela achava que era o correto? Mas nada estava adiantando. A cura não estava chegando, pelo contrário, indo de mal a pior. Mas ela ouviu a palavra. E aquela palavra que ela ouviu começou a mudar a confissão dela. E é uma das coisas que a gente precisa se atentar também. Às vezes a gente ora por uma coisa, mas depois a gente fala outra. A gente não confessa aquilo que a gente crê. A gente não confessa aquilo que a gente ouve. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Se você não está ouvindo a palavra de Deus, é porque você não está falando, é porque você não está lendo, é porque você não está crendo. E eu falei isso aqui na ministração passada, se você me disser que você não está ouvindo Deus falar, é porque você nunca pegou sua Bíblia para ler. Porque se você pegasse sua Bíblia para ler, você ia ouvir Deus falando com você. Lê alto a sua Bíblia e você vai escutar Deus falar. Agora, se você quer uma direção diferente daquilo que a palavra está falando, vá orar, irmão. Tira um tempo de jejum, de dedicação, propósito. Eu estou uma semana sem rede social. Pensa num cara que... Sou muito ativo na minha rede social, irmão. Mas eu falei, você não vai tomar o lugar da palavra. Não vai. É essa palavra que sustenta a minha família. É essa palavra que tem me ensinado a avançar cada vez mais. TikTok, Instagram, Facebook. Está no pacote. Então eu preciso ouvir a palavra de Deus, assim como essa mulher fez. Ouviu, e dentro da casa dela, ela decidiu mudar a confissão. E ela decidiu dar um basta naquela situação. Quer saber, não dá certo? Vou atrás desse cara aí. Versão macho velho, de Almeida. Eu vou atrás dele. Porque o texto diz, porque dizia... Não, verso 27, tendo ouvido a fama de Jesus,
vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Irmão, não foi nada demais que ela fez. Ela só tocou. E esse tocou vem do grego aptomai, que significa tocar, assaltar, atacar alguém de forma ágil, rápida e ousada. Quando a palavra é ministrada, irmão, precisa haver uma reação rápida. É uma atitude precisa. É para mim, eu pego, eu recebo. A cura é para mim, recebo agora. Provisão é para mim, eu recebo agora. Meus filhos libertos, é agora, em nome de Jesus. Não espera passar virar o domingo para segunda-feira, irmão. Imediatamente. Imediatamente, de forma ágil, precisa. Jesus está liberando a palavra e tem muito crente aí bestalhado. Pensamento lá nas nuvens. Aí você olha, irmão, para a vida de quem está confessando a palavra, andando à luz da palavra, e você olha para aquele que está indo para o mesmo ambiente que a palavra está sendo pregada, o mesmo ambiente que todo mundo está ouvindo. Aí você olha para a vida de um e o outro que está nem aí, só vem para a igreja para cumprir um protocolo. Se chegar para mim hoje e perguntar o que Deus está fazendo na tua vida, está com tempo? Senta aí. Está fazendo isso, está fazendo isso, está fazendo aquilo, está fazendo isso. A gente não tem que viver com um testemunho de 20 anos atrás, irmão. É todo dia um testemunho novo, todo dia o Senhor não está com você, não habita dentro de você. Então por que eu tenho cara 3 anos atrás? Quer dizer que Deus parou de falar contigo esse tempo todo? Quer dizer que Deus deixou de andar contigo só naquele tempo? A gente precisa ter uma atitude, irmão, rápida, precisa, porque quando Ele libera, Ele quer se mover. Muitas vezes, irmão, quando o Espírito manda você sorrir, Ele manda você se levantar da cadeira, Ele manda você correr, Ele manda você pular, gritar. Nossa, gritar, irmão. Não vou faltar com reverência ao culto. Foi Deus que inventou esse negócio de grito. O culto do grito foi Deus que inventou. Lembra de Josué? Josué, irmão. Como é que derrubou a muralha? Com grito, irmão. E Deus não gosta de grito? Você vai ver Satanás bagunçando a sua vida e tu vai ficar... É mesmo, né? Tá todo mundo pegando. É normal. Tem que aceitar, né? Essa é minha rinite. Sai fora, irmão. Não é tua, não. Eu falo lá por não crente lá dentro do meu trabalho. Não é sua isso aí. Ai, de quem é? Do diabo. Falo, porque não é de Deus. Se não é de Deus, é de quem? Se fosse um cara que andasse carrancudo, um cara que andasse brigando com todo mundo, discutindo com todo mundo, nunca que alguém ia pedir uma oração para mim. Nunca que alguém ia pedir para chegar para conversar comigo sobre Deus. Como é que é isso aqui? Falei, muito bom. Vamos lá. Então não fique, irmão. Pega o que é seu. Deus está liberando a palavra. Pega o que é seu, irmão. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Assim como Deus tem feito, está fazendo na minha vida e vai fazer cada vez mais, porque eu tenho muitos planos e propósitos para cumprir no Senhor. Daqui eu vou para outro lugar. E onde eu for, Deus está comigo. Vai acontecer da mesma coisa, coisas maiores ainda. Porque a palavra é a mesma. A palavra é a mesma, o Espírito é o mesmo. E eu sei aonde eu cheguei. E eu sei aonde eu vou chegar. Porque eu tenho crido, eu tenho confessado. E cada vez mais eu vou viver intensamente isso. Por isso que devemos estar nesse ambiente aqui. Isso aqui é um ambiente de aprendizagem. Aqui tem saído palavras de direcionamento para as pessoas. Palavras que estão enraizando cada vez mais as pessoas aqui. Honre esse lugar. Honre esse ambiente. Eu estou falando honra porque Deus falou comigo. Eu ainda não honro vocês como vocês deveriam.
Deus falou comigo esses dias. Deus falou comigo esses dias. Precisa honrar mais a liderança. Porque quando você não honra a sua liderança, você está desonrando a Deus. Pegue isso para a sua vida. Eu sou um cara muito proativo, de estar, quando dá. Não estou mentindo. Sabe que eu não estou mentindo. Quando dá. Mas eu ainda não faço da forma como vocês ainda merecem. Então Deus me falou, quando você não honra a sua liderança, você está me desonrando. E quando você não honra a liderança aqui, venha nos cultos, irmão. Vamos participar, vamos se envolver. Você está desonrando a Deus. Porque Deus deu uma visão para esse casal aqui. Um casal que não tem sua vida por preciosa. Não tem, irmão. Um casal que já foi nos socorrer à meia-noite. Poderia dizer, não, vamos dormir. Mas foi nos socorrer. Está aqui, estamos aqui. Só um entre aspas. Vai vir. Uma graça maior do que você já tem. Esse tempo de pause do culto à noite é um tempo de pause. Eu vejo como um tempo de planos, para reorganizar os planos, os direcionamentos, para a gente voltar com mais intensidade, mais gente pegando junto, abraçando essa visão. Porque tem gente que ainda não abraçou a visão que Deus deu para vocês. Mas isso é ela com Deus. De vocês, lava as mãos. Nós sabemos o quanto vocês se dedicam aqui. O quanto que meio ao cansaço, a rotina que vocês têm no dia a dia, tão firme aqui. E não larga a visão. Não larga essa visão, irmão. Porque a maior honra, ela vai vir para você. Vai vir para mim. Nós não estamos embaixo de qualquer visão, irmão. Nós não estamos embaixo de qualquer ensino. Nós não estamos embaixo de coisas alheias. Nós estamos embaixo de uma visão que Deus deu para esse casal e está cumprindo fielmente a visão. E eu quero estar cada vez mais colado. Esse tempo que eu tirei para o Senhor tem tratado isso comigo. E estamos juntos mesmo. Estamos juntos. Fecha, volta para cá. Verso 28, porque dizia, se eu apenas tocar, e ela vinha dizendo na casa dela, se eu apenas tocar, eu não preciso dar 7 cabeçadas na cruz, eu não preciso de uma rosa ungida, eu não preciso 40 dias de subindo no monte, não, se eu apenas tocar. A unção está presente aqui nesse ambiente. Se eu apenas tocar nessa unção. Você não sabe a expectativa que eu estou no meu coração, irmão. Se eu apenas tocar nessa unção, é só isso que ela precisava. Você não vai vir aqui, compre a rosa ungida, compre a vassoura ungida, água sagrada de Israel, que você não vai ver essas coisas não. Você vai ver palavra. Outra coisa que o Senhor falou para mim, por que muitas pessoas não ficam? Porque aqui é palavra. E pessoas querem massagem no ego. Muita gente vai embora porque não quer palavra. A palavra, ela traz conforto, mas ela traz confronto também. Se você está errado, a palavra vai te confrontar. E se você não quiser ficar aqui, você vai embora porque a palavra, ela vai te confrontar. Se você quer mudança, o ambiente é aqui. E você vai ver Deus te levar a lugares a níveis muito altos. Quer crescer, quer avançar? Senta e escuta. Quer cura, quer libertação? Senta, escuta e segue a luz disso. A cura, ela já está disponível. Jesus já deixou cravado na cruz do Calvário. Mas eu recebo quando eu ouço. Sentadinho. Dando glória a Deus, aleluia, amém. Amém? É isso aí. Não precisa, irmão. Não precisa esses adereços todos que a religião colocou, irmão. Você não precisa fazer tudo isso. Religião é um braço do diabo, irmão. Religião é um câncer.
só destrói. A palavra é viva, a palavra traz vida. Calma, vamos devagar. A palavra é viva, logo, glória a Deus. Glória a Deus. E logo, fala comigo, logo. E logo se estancou a hemorragia. Aquilo que ela falou, ela projetou na mente dela, ela teve uma atitude, e quando ela teve uma atitude que ela pegou, imediatamente, logo as coisas aconteceram. Lembra que Jesus falou com a figueira? Jesus não falou com a figueira? A figueira morreu no mesmo dia? Morreu. Porque ela começou a morrer na raiz. A raiz começou a secar. E se a raiz começou a secar, consequentemente, a figueira começou a morrer. Por que às vezes a gente não vê? Porque aquilo que estava em oculto, ele começa a se deteriorar. A raiz daquele mal, ele começa a se deteriorar. E ele vai manifestar. A raiz daquele problema, recebeu uma ordem e você não viu, mas no oculto você já deu uma ordem. No mundo espiritual você já deu uma ordem. Eu quero que você seca. Você foi feito para dar fruto. Não está dando fruto, então morra. Eu creio que esse é um ambiente de milagre, irmão. Aqui é um ambiente de milagre porque a palavra está sendo pregada. Eu creio nesse instante. Câncer sendo curado. Coluna sendo alinhada. Família sendo liberta. Filho voltando para casa. Filho voltando para os caminhos. Eu creio. Eu tenho vivido, eu tenho crido, e eu tenho recebido aquilo que eu tenho crido. Seja por uma dor de cabeça, irmão. Não vou esperar o remédio. Se for preciso, eu tomo. Mas o meu primeiro ponto é a palavra. Porque se eu não tenho fé para uma dor de cabeça, como é que eu vou orar para um câncer? Se eu não tenho fé para uma dor que não está suportável, como é que eu vou ter fé para impor as mãos sobre um paralítico? Como é que eu vou andar em coisas grandes com Deus se na primeira oportunidade, menor que seja, eu não obedeço? Como, irmão? Não tem como. Então vamos para o capítulo 5 de 2 Reis. Olha que coincidência. Capítulo 5 de 2 Reis também vai contar a história de outro personagem, chamado Naamã. Naamã, irmão. Falamos do curado no tanque de Betesda. Falamos agora da mulher do fluxo de sangue. E agora vamos para o Naamã. Você chegou lá, 2 Reis, no capítulo 5. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és bom. Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque eu sei em quem eu tenho crido. Obrigado porque estamos em um ambiente de curas e milagres, sinais e maravilhas. É o que eu tenho orado, é o que eu tenho crido, é o que eu tenho declarado, que no nosso meio não haverá nenhum enfermo, nenhum inválido, porque Ele já enviou, Ele não vai enviar, Ele já enviou a sua palavra, Jesus, e nos curou daquilo que era, não é mortal. Você não vai morrer antes do tempo. Isso se Jesus não voltar antes. Mas você vai cumprir os propósitos que o Senhor tem para a sua vida. Você não está aqui à toa. Mas se você chegou, eu creio que você já está acordado. E está pegando a palavra que está sendo distribuída, está sendo lançada. Deixa cair no seu coração, irmão. Que eu sei que o seu coração é um solo fértil. E vai frutificar. Porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Eu sei o que eu estou falando aqui. Eu sei para quem eu estou falando.
Não deixe, não volte para casa de qualquer forma. Se Deus está falando que você é curado, irmão, se porte como alguém curado. Eu sou curado. Poderia estar com a maior dor aqui. Mas eu tenho que andar como a palavra me diz. Você é curado. Você é curado. Até que a dor cesse, irmão. Até que a enfermidade vá embora. Até que o médico rasgue o laudo. Eu não vou rasgar laudo de ninguém. Mas o médico pode rasgar o seu laudo. Vá-se embora. Vá-se embora daqui. Você não tem mais nada. O que você está fazendo aqui? Aleluia! Capítulo 5 de 2 Reis. O rei da Síria. Vou aqui na versão da igreja, senão me atrapalha. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem do Senhor, diante do Senhor e de muitos conceitos, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Um cabo valente, um general de guerra, mas ele tinha um probleminha. Era leproso. Você e eu temos uma postura de mais do que vencedor. E somos. Temos que andar com essa convicção, independente do que o problema está dizendo. Mas temos que andar nessa convicção de mais que vencedor. Mas o problema vem? Vem. Para todo mundo. Mas lembra do começo quando eu falei? Quando você se posiciona na palavra, o Satanás ele vai se levantar para tentar te desestruturar, para tentar te tirar daquele caminho de fé. Você pode ser valente como for, mas ele vai trazer problemas para querer te tirar do caminho que o Senhor está te orientando. E se você não vigiar, você dá ouvido assim como eu quis dar ouvido para ele na madrugada do que a técnica falou para mim. O medo querer tomar conta de mim, a ponto de eu não dormir enquanto eu não orasse. Ele vem porque é assim que ele trabalha, ele é ardiloso. Não conseguiu na primeira, ele vem na próxima oportunidade. Eu costumo dizer que é que nem Coca-Cola. Ele espera uma oportunidade. Se você gosta de Coca-Cola, ele vai esperar uma oportunidade. Você vai dizer, não, hoje eu não quero Coca-Cola. Tá bom, tá tudo certo. Aí outra oportunidade, vai chegar aquele dia que está aquele calorzão, aquela sede, e você olha para o lado, tem só o quê? A Coca-Cola. Porque se ele sabe que você gosta de Coca, irmão, ele não vai te trazer uma Itubaína. Não vai, irmão, porque é para ti. Mas ele espera o momento oportuno para trazer aquilo que sabe que vai te derrubar. Então não deixe. Por mais que você seja valente, o problema vem. E esse cara estava com um problema de lepra. A doença corroendo ele, a doença comendo ele. Só que nesse tempo, o verso 2 vai falar, naquela época saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos, deixa eu voltar para a minha versão aqui. Verso 2, saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou a serviço na casa de Naamã. Uma menina que vai fazer a história desse cara mudar. Porque ela estava no ambiente propício a ela pegar essa doença. Mas Deus coloca uma menina na casa de Naamã. Naamã não levou ela porque ele quis, não. Porque achou bonitinha. Porque Deus, fala bem aqui no texto, ele só teve êxito porque o Senhor deu vitória a ele. A menina foi para a casa de Naamã porque Deus queria ela lá. A doença não pega na menina. A doença de Naamã não pega na menina. Mas a fé da menina pega no Naamã. Vê a diferença de você que tem um posicionamento em Deus num ambiente totalmente contrário ao que você crê, ao que você anda. Como faz a diferença?
Talvez você não veja hoje, talvez você não veja amanhã, mas uma hora vai chegar. Se mantenha firme, irmão. A palavra é viva. A palavra é viva. A fé da menina pega no Naamã. Porque disse ela, verso 3, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Na minha outra versão diz assim, como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta. Como seria bom se o meu senhor... Olha a ousadia de uma menina que estava escrava, irmão. Olha a ousadia daquilo que ela cria. Como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria. E ela fala com convicção, ele o curaria da lepra. Ela não falou, não, quem sabe você vai lá na igreja, talvez você receba a sua cura. Quem sabe você fala com fulano de tal e talvez ele ore por... Não, ele vai te curar dessa lepra. Seria bom se você fosse, porque ele vai te curar. Naamã não pensou. Naamã pegou. Verso 5. Respondeu o rei da Síria. Verso 4. Então foi Naamã ao seu senhor e disse, assim falou a jovem que era da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu, levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel uma carta que dizia, logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cures da lepra. Tendo lido isso, o rei de Israel, a carta rasgou as vestes e disse, acaso eu sou Deus? Como posso, com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, vede que procura um pretexto para romper comigo. Vamos entender esse texto. O cara ia ter que voltar onde ele tinha já levado algumas pessoas cativo. Só que agora ele volta para receber uma cura. E ele volta com ouro, com prata, com roupas de festas. Quem sabe se esse ouro não era o mesmo que ele já tinha pego de lá. Essas roupas, quem sabe, agora eu estou chegando aqui para te dar de presente aquilo que eu peguei de tu, e eu quero que tu me cure. Tem umas coisas... se você quer rir, irmão, vai para a Bíblia. Como que Deus pega um homem de 100 anos e uma mulher de 90 e diz, vocês vão ser pai de nações, e faz um filho num homem de 100 anos e uma mulher de 90. Raciocina, como é que isso vai acontecer, irmão? Se não é Deus. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, que eu falei, sonha um sonho, aí não sabe qual é o sonho, aí ele vai matar os sábios que não descobriu o que ele sonhou e não revelar o que ele sonhou. Irmão, vai para a Bíblia. Você vai aprender, você vai rir. Deus é um Deus de humor, irmão. Deus ri. E eu vou te mostrar daqui a pouco que Deus ri. Na palavra, que Deus ri. A gente não está diante de um Deus que está lá, e aí? Vou ver aqui o comportamento do meu filho. Sei não, agora eu vou te colocar uma doença. Você aprontou. Deus está rindo da cara dos seus inimigos, irmão. Deus ri do seu trono. Vou te mostrar. Espera aí que a gente vai já chegar lá. E ele chega lá, irmão. E o rei fica furioso. Lógico. Como que você vem aqui na minha porta agora? Praticamente me devolver o que você pegou e querendo que eu te cure. Eu sou Deus agora? Você está querendo arrumar um pretexto para querer atacar a gente novamente. Qualquer um pensaria assim, irmão. Qualquer um pensaria assim. O inimigo te ataca, depois vem aqui, eu vou te dar. O ladrão te roubou, eu vim te devolver aqui. Agora faz um negócio aí por mim. Você pensa, eu estou caçando um pretexto para me roubar de novo, irmão. Mas aí o que o profeta fez? Ouvindo, porém, verso 8, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer, manda para cá esse cara.
precisa rasgar as vestes, não. E ele saberá que em Israel há um profeta. E ele saberá que aqui em Osasco há pessoas que andam nos princípios. Há profeta, há pastor, há apóstolo, há evangelista, há mestre. Aqui em Osasco há o que você precisa. Porque Deus está aqui. A palavra está aqui. A unção está presente. Então você vem e você vai receber. Manda ele vir para cá. Que ele vai ver que aqui em Israel tem um profeta. Oh, aleluia. Verso 10. Verso 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou na porta do Eliseu. Verso 11. Eu gosto que o negócio começa a melhorar daqui. Naamã, porém, muito se... Verso 10. O cara chegou lá na porta do Eliseu. O que o Eliseu faz? Verso 10. Então Eliseu lhe disse, mandou um mensageiro, dizendo, vai lá, lava-se 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Agora pensa, irmão. Pensa comigo. O cara chega lá na porta do Eliseu. E o que Eliseu faz? Vou falar com ele não. Vai lá, ó. Fala para ele que eu não vou falar com ele. E ainda manda ele lá no Jordão. Meu amigo, pensa um mensageiro. De frente de um general de guerra. Então, o profeta, ele mandou dizer que ele não veio falar contigo, não. Pensa, irmão, frente de um general de guerra com sua comitiva ali. E ele disse também que é para tu ir tomar banho. 7 vezes você vai dar um mergulho no Jordão. E tu vai ser curado. Meu amigo, você vai ver mais à frente que ele ficou furioso. Ele ficou furioso. Vamos ler. Verso 11. Naamã, porém, se indignou e se foi dizendo. Eu vou ler na minha versão aqui. Naamã ficou indignado e disse, eu imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que ele movesse a mão sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor, seu Deus, e me curasse. Não são os rios lá de Abana, Farfá, em Damasco, melhores do que esse rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar lá, em um deles, e ser curado? Então vai, Naamã. Se os rios lá de onde você veio é melhor do que o daqui, então vá tomar banho lá. Se você veio na expectativa de receber o seu milagre, mas você já veio cheio de fórmulas, não, Deus tem que fazer assim, assim, assado, senão, então faça do seu jeito. Quer ver Deus fazer do jeito dele? Então ouça a direção. Vai tomar banho sim no Rio Jordão, 7 vezes. Meu irmão, você vê o Rio Jordão. Quem conhece o Rio Amazonas aqui? Já viu a cor do Rio Amazonas? É escura, barrenta. É assim do Rio Jordão, mais ou menos assim. Eu vou banhar nessa água aí. Imagina, cara todo comido da doença, se deteriorando da doença, ainda querendo escolher a forma que ele ia receber o milagre. Acaba chega capengando aqui. Não foi do jeito que eu queria. Então vai sair do jeito que você veio. Simples, né? Vai sair do jeito que veio, então.
Porque se Deus falou, irmão, que eu vou para a lua nadando, eu vou. Como? Não sei, mas eu vou. Não tem água, não sei, mas eu vou. Não falou que eu vou? Então eu vou. Mandou mergulhar? Mergulho. E você vai ver outra parte importante desse texto. Vamos lá. Verso 13. Então se chegaram os seus oficiais, porque ele saiu indignado, queria ir embora, já estava indo embora. Aí que os seus oficiais disseram: meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não faria? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Essa é a parte boa de você andar, quem anda com fé junto de você. Quem anda na mesma visão que você. Por isso que a Bíblia fala sobre jugo desigual. Você que tem que andar com a mesma pessoa que professa a fé que você tem. Porque no momento de adversidade ele vai dizer: não, bora lá, filho. Deus não falou? Estou contigo. O que eu tenho que fazer para te ajudar? É só orar? Vou orar. Precisa de quanto? Não tem, mas a gente vai conseguir. Vamos se mover. Vamos lá. Anda com quem anda na mesma fé que você, irmão. E você vai ver o que vai acontecer com esse homem bem aqui. Porque ele só voltou porque a comitiva dele falou: vamos lá. Se o profeta dissesse para você fazer algo pior, você não faria? Quanto mais um negócio bem simples, só tomar banho, 7 mergulhos. 7 mergulhinhos. Vamos, Naamã, vamos. Verso 12. Verso 14. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes. Consoante, segundo a palavra do homem de Deus. E a sua carne, igual de uma criança, irmão. Lisinha. Zero problema, irmão. Não queira criar fórmulas. Naamã estava cheio de expectativa. Ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. E chega na hora, nem fala comigo, ainda manda eu tomar banho. Totalmente contrário à expectativa que você veio hoje. Totalmente contrário. Deixa Deus fazer do jeito dele. É do jeito dele. O milagre é dele. Receba apenas. Não queira entender o milagre, porque quando você entender, ele deixou de ser milagre. Milagre não se entende, se recebe. Receba o seu. Baixa a guarda da religiosidade. Se você é religioso, vai ficar logo com raiva de mim, porque religiosidade não flui, irmão. Vou falar mesmo, religiosidade não flui. É um câncer do diabo, é um braço do diabo, é tudo isso. Mas palavra não é. Quer cura, quer libertação? Está disponível. Mas ande na palavra. Esse cara obedeceu uma instrução do homem de Deus. Não foi do jeito que ele queria, mas foi o que ele precisava. A obediência fez com que ele saísse, voltasse para a Síria, curado. Amém? Nós estivemos aqui diante de 3 perspectivas. O Naamã, cheio de expectativa, cheio de formas, cheio de jeito, cheio do jeito que ele queria. A outro, o homem que sofria 38 anos, cheio de desculpa. Ninguém me leva, ninguém me carrega. E não recebia. A mulher do fluxo de sangue, ela tinha fé. Se eu tão somente tocar, serei curada. Qual dos 3 era discípulo de Jesus? Nenhum. Você vai ver Jesus elogiando a fé das pessoas que não eram discípulos, mas do discípulo. Pedro andou sobre as águas. E o que Pedro ouviu? Homem de pequena fé. Cara, quem já andou sobre as águas aqui? Meu Deus, eu ficaria abismado. Uau, eu fico quando vejo. Mas Jesus não viu grandes coisas, não. Porque Jesus espera mais dos discípulos. Aquelas pessoas que só ouviram, que só seguiram, que só tomaram uma atitude quando Jesus ia passando,
grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Elas não eram discípulos. Mas eu e você somos discípulos de Cristo. E exige de nós uma intensidade maior de busca, uma intensidade maior de fé. Como é que minha fé vai aumentar? Exercitando a minha fé. Trabalhando cada vez mais. Ouvindo a palavra e colocando em prática. E é o que nós vamos fazer já já. Colocar em prática o que a gente está aprendendo aqui. Porque eu creio que a gente vai viver tempos sobrenaturais aqui na igreja. Tempos mesmo de manifestações tangentes, de curas e milagres aqui. Manifestação do sobrenatural, meu irmão. Você vai chegar aqui, pode ser se arrastando, mas você vai se arrastando do outro jeito. Com o peso da unção que vai te derrubar aqui nesse ambiente. Mas curado, liberto, provido. Eu creio em cultos poderosos aqui. Muitos recebendo. A palavra sendo ministrada e a pessoa caindo no poder da unção. Você vai ver. Se você estiver aqui, tiver sangue na canela, você vai ver. Aqui ninguém está de brincadeira, irmão. Ninguém está de brincadeira aqui. Esse casal não está de brincadeira. Não largaram o domingo precioso deles. Porque eles entenderam que Deus é mais precioso do que o domingo deles. Cada pessoa que está aqui também. Amém? Eu gostaria de chamar o Ministério de Música. A gente vai passar. Já vou terminar, irmão. Fique em paz. A gente vai chegar num bom lugar. Deus é bom, irmão. Eu tenho provado, irmão. Eu comentei um tempo atrás. Eu vou falar isso porque faz tempo, mas se eu me lembro agora. Não limite o poder de Deus, irmão. Não limite. Não limite o que Deus tem para fazer na sua vida. Independente de onde vier, veio de Deus, vai acontecer. Há uns anos eu estava envolvido aqui com ação social, distribuir comida para os moradores de rua. E só eu e minha esposa fazíamos parte como cristão, o resto era tudo espírita. E eles sempre faziam a reunião na sexta-feira. Era na época do Covid ali, mais ou menos. E eles sempre me convidavam, não me interessa, não vou entrar. Mas nesse dia eu tive a direção de entrar. Falei, quer saber, eu vou entrar, vou saber aqui o que está acontecendo. Aí eles começam lá a reunião deles, tal, começam a conversar, paz e amor e tudo, tal. Aí no final ele perguntou, você tem alguma direção para... Você quer falar alguma coisa? Eu falei, cara, eu gostaria de orar por vocês. E eu gostaria de orar por cura. Eu não sei se tem alguém doente, mas se você tiver com alguma enfermidade, você coloca a mão no lugar que você está sentindo alguma dor. E eu creio que o Senhor vai te curar. Meu irmão, 2. Imediatamente. Aleluia. Logo. Nossa, consegui voltar a cheirar. Nossa, a dor que eu estava aqui no meu abdômen passou. E eu comigo, uau! Mas a postura, amém. Mas comigo, meu Deus, isso funciona. É verdade. Mas eu tive que manter minha postura, porque às vezes a gente pede para Deus falar com a gente, e quando Deus fala com a gente, fala, uau, Deus fala. Deus fala. E Deus fala, irmão. Se Deus te deu uma direção. Quantas vezes eu já falei que Deus me dá uma direção, e às vezes eu penso, isso é coisa da minha cabeça. Mas das últimas vezes que Deus falou, eu falei, quer saber? Pode ser coisa da minha cabeça? Pode não ser. Mas é só isso para fazer? Vou fazer. Tem colhido o resultado. Faz isso. Sabe? A gente vive em um mundo que tenta nos oprimir. Um mundo que tenta trazer caos. Tenta trazer leis para deturpar a família. Tudo isso querendo nos desestruturar. Mas para tudo que você vê de problema, Deus tem uma solução. Pode ir para a palavra, irmão. Deus tem uma direção. Salmo 2, do 1 ao 2. Eu vou ler na versão a mensagem. Nações, por que todo esse alvoroço?
povos, por que todas essas artimanhas? Líderes mundiais perseguem a supremacia política. Demagogos e representantes se reúnem para a discussões de cúpula. Os que negam o eterno. Os que negam o eterno e ao Messias dizem: vamos nos libertar de Deus? Esse é o intuito deles, irmão. Querer se libertar de Deus. Mas o texto não para. Sentado no seu trono, nos céus. Sentado, irmão. Posição de sentado é quem está descansando. Quem não está preocupado. Independente dele. Não estou preocupado. Sentado no seu trono. Nos céus, o Eterno ri. Aleluia. Meu irmão, diante de tudo isso aqui, Deus está no céu, no seu trono, rindo. Pode ler na mensagem. Eu vou caçar na outra aqui, porque você está me olhando assim. Você não está muito acreditando, não. E, Salmo 2, do 1 ao 2. Porque se enfurece os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Rir-se! Deus está rindo, irmão. Se Deus está rindo, por que você está chorando diante do problema? A Bíblia diz para sermos imitadores de Deus como filhos. E não é qualquer filho. Filho amado. Se Deus está dizendo para você ser imitador dele, é para você rir também diante do problema. Sentado no seu trono. Aleluia. Aleluia. Ele está rindo, irmão. E ele continua. Primeiro, ele se diverte. Primeiro, irmão, antes de qualquer coisa, ele está se divertindo. O problema, ele não vem para nos parar. Ele vem para fazer nós avançarmos em fé. Eu gostei de uma frase que a Michela falou quando ela estava orando pela escola da Sofia. Eu vou lá ver qual é o tamanho desse gigante. Se fosse outro, ia dizer: rapaz, vou lá ver quanto é que custa esse negócio aí, ó. Vou lá ver se isso é muito caro. Não, vou ver qual é o tamanho desse gigante aí. Porque o tamanho do gigante vai ser o tamanho da queda dele. Aleluia! Aleluia! Verso 2 do capítulo 61 de Isaías. Não precisa colocar aí não, porque são várias versões aqui. A Bíblia fala que Deus vai consolar os que choram. Se o problema hoje te trouxe tudo isso a ponto de você chorar, Deus está aqui para te consolar hoje. Ele vai consolar os que choram. Ele não está dizendo que ele vai fazer você chorar. Esse negócio de cantar aquela música Quer Vitória, vai chorando, geme e chora, tira isso da tua playlist, se não escuta isso. Pelo amor de Deus, não me chegue com essa música aqui. Se pedir para Michelle então, né? Não tem negócio de vai chorando, geme e chora, meu. Se Deus está falando que Ele vai tirar o choro, vai consolar os que choram, vai sobrar o quê? Riso, alegria, felicidade. A Bíblia fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria, irmão. O Espírito Santo não está dentro de você, é alegria no Espírito Santo. Então, diante do problema, eu vou rir. Eu vou rir, irmão. Porque eu estou sendo alheio ao problema? Não, porque eu estou crendo no meu Pai. Se Ele está rindo, eu estou sentado junto com Ele, estou rindo do meu problema. Eu vou rir. Amém? E dar roupas de festa ao invés de luto. É o que a gente vai fazer aqui. Pode ficar de pé. É o que a gente vai fazer aqui. Festa, irmão.
Nós não somos uma igreja militante, nós somos uma igreja triunfante. A gente está triunfando sobre as obras do diabo, sobre o caos que ele está deixando. O mundo é mundo, só tende a piorar, mas nós não somos do mundo. Só estamos esperando o papai. Vai lá, Jesus, pode buscar. Pode que já era. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar, está acabando. Salmo 23, eu vou ler também na versão a mensagem. Estou gostando da versão a mensagem, tá amando. Pastor, me perdoa depois, tá, pastor? Tu me serves um jantar completo na cara dos meus inimigos. Irmão, imagina aqui agora. Uma mesa farta. Saúde, paz, alegria, prosperidade, libertação. Tá tudo aqui, para você. O texto fala: tu me serves. Deus está servindo um jantar hoje. Completo. Nada faltando, irmão. Nada faltando. A salvação de Deus é completa. Se ela fosse só para tirar a gente do inferno e levar para os céus, estava bom ou não estava? Estava bom. Para você. Para Deus não está. Nós servimos a um Deus de abundância. Um Deus que, se para você está bom, não, Ele quer é mais. Quer é transbordar esse negócio aí. Eu quero fazer um negócio completo. Na cara dos teus inimigos. Tu me renovas e o meu desânimo desaparece. Aleluia. Diante desse banquete, você recebe o renovo. E o teu ânimo, ele desaparece. E a minha taça transborda de bênçãos. Meu irmão, pega o que você quer no seu jantar hoje. No jantar que o papai está oferecendo para você. Não saia daqui sem levar aquilo que você veio buscar. Não sei se é cura, não sei se é libertação. Não sei. Você sabe. Eu não vou orar por você. Não sei que tem uma direção clara. Você vai receber enquanto o louvor vai tocar. A palavra está lançada, a unção está tangente. Você vai receber enquanto a unção estiver tangente. Você pega e dá unção. A unção, ela vai transbordar. Vai transbordar. Hebreus 1:9 na NVI diz: amas a justiça e odeia a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Alegria, óleo de alegria. Agora fala comigo na primeira pessoa. Deus, o meu Pai, me ungiu com óleo de alegria. É alegria, irmão, não é dizer: nossa, como eu estou alegre. Eu estou alegre, irmão. Eu estou alegre porque essa palavra é viva. Essa palavra está mudando a minha vida cada vez mais. Eu estou avançando, eu estou rompendo. E eu vou prosperar cada vez mais. Mas segura. Calma, tudo vai bem, segura. Meu irmão. Para a gente terminar. Meu irmão. Existe um óleo de alegria hoje. O Senhor está derramando um óleo de alegria hoje. Ele vai derramar cada vez mais. Cada vez mais que você imergir, Ele vai cada vez mais derramar esse óleo sobre a sua vida. Não fique alheio, irmão, porque Ele vai derramar. Então pega isso. Salmo 92:10, para a gente terminar. Na versão NVT. Na versão NVT. Tu, porém, me tornaste forte como o boi selvagem. Tu, porém, me tornaste forte como o boi selvagem e me ungiste com óleo da melhor qualidade. Não é qualquer óleo, irmão. Não desvaloriza a unção. Não desvaloriza o óleo. Porque os meus olhos viram a queda dos meus inimigos. Os meus olhos viram a queda dos meus inimigos. E quando você se torna como um boi selvagem, você não aceita que mais nada monte na sua vida. Você não aceita que miséria monte na sua vida. Você não aceita que doença monte na sua vida. Você não aceita que nada de Satanás monte sobre a sua vida. Um boi selvagem.
É o que nós vamos fazer. Vamos rir, vamos pular. Fique à vontade, você está na casa do seu pai. Você está na casa do seu pai. Fique à vontade. Para rir, para gritar, para pular, para correr. Só receba do jeito que ele mandou você fazer. Não saia daqui sem pegar o que é seu. Aham.